Deus abençoe a você, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós tivemos problemas aqui na internet, no computador, e estamos entrando com atraso, né? Eu prometi que ia entrar 8h30, já são 9h22, né? 21h22, mas eu peço desculpa a você que estava aí aguardando, né? Esperando até esse momento. E se você está me ouvindo bem, você que está chegando agora, que você possa comentar aí se você está ouvindo bem, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo bíblico, estudando a palavra de Deus, falando das coisas de Deus, trazendo sempre para você essa mensagem. Então, se você está aí me ouvindo bem, por favor, que você comente aí se está tudo bem, se está tudo ok aí, para que a gente possa assim continuar, tá bom? Eu quero falar hoje sobre o perigo da pessoa abandonar a Deus, abandonar a fé. Como assim, pastor? Tem pessoas que abandonam a Deus? Sim. Tem pessoas que abandonam a fé? Sim. Então, antes de começar, eu quero que você comente aí, se você está ouvindo bem, tá bom? Alguém pode escrever para mim aí? Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando agora, se o som está alto, se está baixo, se a música, o fundo musical está atrapalhando, está muito alto. Alguém pode comentar aí? Alguém pode dizer para mim? O objetivo de estarmos aqui é a gente se aprofundar na palavra de Deus, estudar, ter conhecimento, porque o próprio Senhor Jesus disse: o meu povo sofre porque falta conhecimento, não é? Então, muita gente está sofrendo porque falta conhecimento, falta ela conhecer a palavra de Deus, né? Então, Maria Oliveira está aí. Boa noite. Tá tudo bem então, né? Tá tudo ok o som, né? Muito bem. Vamos estudar a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 9. Nós vamos falar sobre o rei Asa. O rei Asa, diz a história sagrada, o texto sagrado, que ele foi um rei que foi abençoado no seu reinado. Ele foi um rei que reinou 10 anos, né? E nos 10 anos que ele reinou, houve paz em Israel. Então vamos falar sobre o porquê disso. E vamos falar do perigo da pessoa abandonar a fé, abandonar os caminhos da fé. Vamos falar sobre isso, tá bom? Se você pode, compartilha essa live, se você pode, vai convidando pessoas aí para a sua sala de vídeo. Enfim, compartilhe aí o máximo que você puder, tá bom? Então diz a Bíblia, né? Zerá, o etíope, saiu contra eles, declarou guerra, né? O Zerá era um rei etíope, poderoso. Ele veio
com uma multidão da Etiópia, um exército de 1 milhão de homens, diz a Bíblia, e 300 carros, e chegou até Maressa. Então, o rei Zerá saiu para guerrear contra o rei Asa, né? O rei Asa que estava reinando em Israel. Imagine só 1 milhão de soldados naquela época. Se hoje um exército de 1 milhão de homens é um exército poderosíssimo, né? Quem é que tem um exército como esse? O Brasil? Acho que não. Estados Unidos? Provavelmente. A China? Provavelmente. Então é um exército poderoso. Então esse rei, ele decidiu invadir Israel e ameaçar o rei Asa, né? E diz a Bíblia, no versículo 10, então o rei Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá. E diz a Bíblia no versículo 11, clamou Asa ao Senhor, seu Deus. Veja só. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Continua ele no seu clamor, na sua oração. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Então essa foi a oração, o clamor do rei Asa, né? O rei Asa que estava ali numa situação difícil, porque ele não tinha como, humanamente falando, enfrentar um exército de 1 milhão, né? O exército de 1 milhão de soldados que vinha avançando contra ele. Então, o que ele faz? Ele clama a Deus, né? O que você faz diante de uma multidão de problemas? Diante de tantos problemas, diante de tantos momentos difíceis, o que nós fazemos? O que você faz? Você clama a Deus? Você tem clamado a Deus? Uma boa noite a você que está chegando. Você está ouvindo bem? Escreva aí nos comentários, tá bom? Então, o que nós fazemos diante do problema? Diante das batalhas do dia a dia? O rei Asa clamou a Deus. E ele diz claramente, numa batalha entre o fraco e o poderoso, não há quem possa socorrer. Quer dizer, diante dessa situação, os inimigos são mais poderosos. Ele estava dizendo, porque são 1 milhão de soldados. E eu não posso vencê-los. Eles são poderosos e eu sou fraco. Mas ele diz o seguinte, ele fala na sua oração, né? Em ti nós confiamos. Essas são as palavras de uma pessoa que confia em Deus diante do problema, que confia em Deus diante da situação, diante dos inimigos. Ela diz, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. O inimigo é poderoso, é gigantesco, o problema é grande, a situação é difícil,
mas eu confio no Senhor. Então, fazendo essa oração, ele diz: não prevaleça o homem contra o Senhor. O homem não pode prevalecer contra Deus. Por mais que ele tenha 1 milhão de soldados, ele diz, por mais que seja um rei poderoso, mas ele não pode vencer Deus, né? Então é isso que você tem que pensar diante dessa situação que de repente você está vivendo. Mas eu quero continuar a leitura porque diz a Bíblia: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E eles fugiram, quer dizer, o próprio Deus feriu os inimigos depois da oração do rei Asa, e então os inimigos fugiram, né? A Bíblia não diz, lá em Deuteronômio, os inimigos por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Então, no versículo 13, eu estou lendo 2 Crônicas 14, tá? O rei Asa e o povo que estava com ele perseguiram os inimigos e caíram os etíopes e foram derrotados. E daí, no capítulo 15, já diz o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro do rei Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vocês estão com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, por isso que eu falei no início, para você que está chegando, o perigo da pessoa abandonar a Deus, abandonar a fé, sair dos caminhos de Deus e depois de ter recebido tantas bênçãos e depois de ter sido respondida na sua oração. Porque quando o rei Asa faz essa oração, Deus responde, Deus dá a vitória. E quando eles estavam comemorando aquela vitória, então veio o homem de Deus, o Espírito de Deus trouxe o homem de Deus, né? Aqui veio esse homem chamado, né, Azarias, um homem de Deus, e falou para o rei e para todo o povo, chamando a atenção deles, dizendo: olhem, prestem atenção, o Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Quer dizer, vocês têm que atribuir essa vitória ao Senhor Deus. Vocês não venceram porque vocês são capazes. Vocês não venceram por uma coincidência. Não, foi Deus que deu essa vitória para vocês, porque vocês buscaram a Deus. Mas saiba de uma coisa, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscarem, vocês vão achar, Ele se deixará achar por vocês. Mas se vocês o deixarem, Ele também deixará vocês. Ah, pastor, mas Deus Deus não pode fazer isso. Deus é injusto em fazer isso. Como é que Ele vai deixar uma pessoa, né? Não, Deus é justo. Eu já disse aqui, em outros momentos, você que acompanha as nossas lives aqui, no culto também, que a pessoa abandona Deus e diz que Deus é que abandonou ela. Ela deixou de buscar a Deus e ela diz que Deus deixou de ouvir ela. Você sabe que desde o jardim do Éden, o homem quer culpar Deus pelo seu pecado, pelo seu fracasso, pelos seus erros. Você lembra lá no jardim do Éden,
quando Eva desobedeceu à ordem de Deus e comeu do fruto, né, da árvore proibida, e depois deu para Adão. Adão comeu também. E eles então viram que estavam nus e se esconderam no meio das árvores, né? E Deus pergunta: Adão, aonde você está? E ele diz: eu ouvi a voz do Senhor e me escondi. E por que você se escondeu? Porque estamos nus. Estamos nus. E ele diz assim: quem falou para vocês que vocês estão nus? E ele diz: a mulher que tu me deste, ela me fez comer do fruto que o Senhor disse para não comermos. Então veja, ali já começa. Adão então diz que a culpa é de Deus? A mulher que o Senhor me deu? Eu estava muito bem sozinho aqui no jardim do Éden. Eu não precisava de uma mulher, eu estava muito bem aqui com os animais, com os pássaros. Não precisava. A mulher que o Senhor me deu. Então veja, desde o jardim do Éden o homem quer culpar a Deus. E hoje não é diferente, não. As pessoas querem culpar a Deus. Não, Deus não é culpado, Deus é justo. Então veja que o rei Asa, eu repito para você que está chegando agora, Deus te abençoe nessa live. Segundo Crônicas, capítulo 15, li o 14, um trecho, né, do versículo 9, agora eu estou no capítulo 15. Então, depois daquela grande vitória, né, depois daquela grande vitória, o rei Asa recebe um recado do homem de Deus, que diz: olha, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscarem, vocês vão achar. Quem busca Deus, acha. Mas se vocês o deixarem, então Ele vai deixar vocês também. Foi um aviso, foi um recado, depois de uma grande vitória, né? E aí Deus continua, através do profeta, do homem de Deus, dizendo: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Sem o verdadeiro Deus. Quantas pessoas que estão há muito tempo sem o verdadeiro Deus. E ela diz: mas eu tenho Deus. Mas eu sempre fui religioso, eu sempre tive fé. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. É o que está escrito aqui. Sem sacerdote que ensinasse a lei. Quer dizer, Israel esteve muito tempo sem Deus e sem sacerdote que ensinasse. Hoje, de repente, está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão muito tempo sem Deus e sem um sacerdote, sem um pastor, um homem de Deus, que ensine para ela realmente a palavra de Deus, o caminho certo. Então, de repente, está faltando isso. E a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 7, os homens devem procurar ouvir da boca do sacerdote, do pastor, do sacerdote, devem ouvir o conhecimento. Devem procurar ouvir o sacerdote. Mas Deus em seguida diz: mas porque vocês também, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento, o meu conhecimento, eu também rejeitei vocês. É isso que acontece. Não tem outra saída.
A pessoa rejeita o conhecimento, inclusive o sacerdote também. Então também Deus o rejeita, né? Eu não estou falando só para você. É para mim, é para quem ensina, é para quem prega, para quem tem o ministério, que tem rejeitado o conhecimento de Deus. Então também Deus rejeita. Então o recado foi esse, né? Aí no versículo 4 do capítulo 15 do livro de 2 Crônicas, diz assim, olha só. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel, quando na sua angústia o povo voltou ao Deus de Israel. Você pode ver que a pessoa muitas vezes só volta para Deus na angústia. Quando é que o filho pródigo voltou? Quando ele estava cercado de amigos? Não. Quando ele tinha dinheiro no bolso e pagava bebida para todo mundo, organizava festas para todo mundo? Não. O filho pródigo, diz a Bíblia, voltou quando ele estava na miséria. Quando ele estava comendo comida de porcos, ração, lavagem, comida que era dada para os porcos na época. É o que o filho pródigo estava comendo. E aí ele lembra do pai. E ele diz, na casa do meu pai, o empregado come melhor do que eu. Né? Eu tinha pão para comer. Eu vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai. Então, infelizmente, tem sido assim. É na angústia que a pessoa busca Deus. Normalmente, quando tudo está bem, ela não lembra. Você já viu alguém vir na igreja porque tudo está bem? Não. A pessoa vem pedindo oração, pastor, ore pela minha saúde, o médico falou que eu tenho isso, que é grave, pastor, ore por alguém da minha família, pastor, ore pelo meu casamento, ore pelo meu filho que está nas drogas, ore pela minha vida financeira, para mim conseguir um emprego. Então, quando tudo está bem, muitas pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja, é ou não é? Então, no versículo 4, eu vou ler de novo, diz assim, na sua angústia, eles voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e buscaram, e foi por eles achado. Veja bem, olha como Deus é justo e é misericordioso, porque quando eles buscaram a Deus, eles acharam. Mesmo buscando só na angústia. Não espere chegar a esse ponto. O Brasil já está passando por um momento difícil, o mundo inteiro. Crise econômica, né? Pandemia. A rotina das pessoas mudou completamente, você não pode sair sem máscara. Você não pode entrar no mercado sem a máscara, você não pode mais ir num restaurante e sentar ali para comer, você tem que levar a comida. Você não pode mais ter o contato, aperto de mão, abraço, né? Você vê que mudou completamente. E as pessoas ainda não sabem. O mundo pós-pandemia.
né? E quando passar, como é que vai ser? As pessoas vão ficar com medo? Vão ter medo de se abraçar, apertar a mão de novo? Será que a gente vai poder ir no cinema novamente? Onde aquelas salas verdes de cinema estavam cheias? Será que poderemos ir ao shopping, mas na praça de alimentação, porque agora não pode mais? Será que vai voltar tudo ao normal? Ou é o novo normal que você vai ter que conviver por muitos anos? Então, ninguém sabe. Só há uma certeza. Nós temos que buscar a Deus agora. Tem gente que espera piorar, mas piorar mais do que já está? Vai piorar mais, pastor? Tem gente que está esperando o quê? Tem gente que continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. E está acontecendo sim. Está acontecendo sim. Olha, o comércio está sendo afetado. A rotina de todo mundo, no mundo inteiro, está sendo afetada. Tudo. Igreja. Tudo. Mas nós não temos que temer. Se nós confiarmos em Deus, se nós buscarmos a Deus. Como diz a Bíblia, se vocês buscarem Ele, Ele vai estar com vocês. Mas se vocês o deixarem, Ele vai deixar vocês também. Então é momento de você olhar para a sua vida e pensar, será que eu só busco a Deus na angústia? Será que eu só busco a Deus quando estou enfrentando um problema? Será que eu preciso esperar o pior para buscar a Deus? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou buscar a Deus agora. Eu vou me humilhar diante de Deus, vou pedir perdão. Eu vou buscar. A Bíblia não diz buscar o Senhor enquanto se pode achar? Enquanto se pode achar? Invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto. Então Deus está perto. Ele não está longe. Ainda não. Então, eu queria convidar você. Domingo eu vou estar no culto, às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde. A noite da salvação. A noite da salvação. Eu vou estar às 6 horas da tarde. E eu quero fazer agora uma oração por você. Deixe nos comentários aí o nome da família. Porque nós vamos orar também. Por toda a sua família. Amém? Então vamos falar com Deus? Deus abençoe todos que estão aí, estão chegando também, tá bom? Vamos orar. Karine, Dona Cleonice, Deus abençoe toda a família da senhora. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como o rei Asa, ele clamou ao Senhor diante daquele poderoso inimigo, um exército com mais de 1 milhão de soldados. Ele disse, Senhor,
Nós não podemos vencer. Em nós não há condições, porque o exército dele é muito grande, é muito poderoso, e numa batalha entre o fraco e o poderoso, não há quem possa socorrer o fraco a não ser o Senhor. Então nós confiamos no Senhor. Foi o que disse o rei Asa. E o Senhor ouviu a oração dele e deu a vitória. Mas depois da vitória mandou um recado. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se vocês o deixarem, Ele vos deixará. É injusto? Não, é justo. O Senhor é justo. Então, que nós possamos buscar o Senhor e nunca deixar. Muitos deixaram, muitos olharam para trás, muitos desanimaram, desistiram, e nessa época pandêmica, muita gente desanimou, muita gente aproveitando Satanás essa situação. Igrejas fechadas, pessoas não podem sair praticamente, durante 3 meses já se passou. E muita gente se perdeu no caminho, muita gente enfraqueceu. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Agora, no momento de angústia que o mundo está passando, quando todos deveriam clamar ao Senhor. Diante desse inimigo invisível que veio para perturbar o mundo, para desestabilizar e para causar lamento e choro diante de tantas mortes, crise econômica, pessoas que fecharam empresas, fecharam lojas, mandaram pessoas embora, perderam emprego. São milhões de desempregados já no Brasil, milhões. É agora, meu Pai. Não é agora, nessa angústia. Quando veio a angústia, eles buscaram o Senhor e o Senhor os ouviu. Então, Pai, eu oro, eu peço por todos que vão ouvir essa mensagem, que estão ouvindo agora, que vão ouvir amanhã, depois, que possa ser compartilhada por todos, para chegar, meu Deus, ao maior número de pessoas. Ó Pai, que haja salvação. Eu peço a salvação, eu peço a proteção. Livra desse mal, livra dessa doença, desse vírus. Livra, Senhor, protege o corpo, protege, meu Pai, a vida de todos. Eu te peço em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém, diga eu creio, diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então vamos permanecer firmes na fé, tá bom? Nós voltamos com você numa outra oportunidade. E eu quero que você que mora aqui em Jacareí, Vale do Paraíba, domingo às 6 horas da tarde, tá bom? Se você não sabe o endereço, mande para mim no Messenger ou no WhatsApp, que nós vamos mandar para você. Rua Eugolande 57, tá bom? Que você fique na fé. Busque a Deus mais do que nunca, tá bom? Deus abençoe sua família. Um abraço e até a próxima.